Olá, gente! Eu sou Matheus Mota e você está ouvindo agora o Faixa Bônus, um podcast para falar sobre tudo que tem de novo na música amazonense, nortista e brasileira. E quando eu falo novo, é tudo mesmo, tá, gente? Singles, videoclipes e álbuns, sempre com um entrevistado especial aqui comigo. Bem, as duas entrevistadas desse episódio são duas entrevistadas muito promissoras na música amazonense. Uma que lançou seu primeiro álbum recentemente e a outra que está lançando uma série de singles nos últimos 2 anos. Será um álbum que está vindo por aí, um EP, provavelmente, não sabemos, mas a gente vai descobrir isso aqui hoje. Então, eu estou aqui com Elisa Maia. Yay! E estou aqui com Nath dos Anjos. Olá, prazer estar aqui. Pra quem não sabe, a Elisa é produtora, compositora e cantora também. E já tá na cena musical já tem um certo tempo. Recentemente ela lançou uns singles que tiveram um certo barulho aqui na cidade. E aí, agora, ela já tinha lançado um EP chamado Ser da Cidade. Já no caso da Nath, ela lançou o primeiro álbum de estúdio dela, o Livre Mulher. E lançou recentemente, as duas, na verdade, lançaram recentemente 2 videoclipes. Bem, eu vou começar com a Elisa, que o dela é mais recente, que é o Todo Poder Curativo. Como é que foi? Como é que essa música virou single? E eu quero que entrar nessa questão também. Esses singles que estão sendo lançados, eles têm algum propósito final? Ou eles realmente são coisas que tu estava planejando já, lançar singles separadamente? Acho que dá pra começar da segunda pra primeira pergunta. É que eu vinha de um processo já. Eu lancei o meu primeiro EP em 2013, né? O primeiro EP solo em 2013. Só que no meio disso tudo, pra também conseguir viver na música, né? Fazendo música, eu comecei a trabalhar com produção cultural em 2010. Então, no final das contas, depois de 2013, se a gente pensar, por exemplo, em 2013 ainda não tinha streaming no Brasil. Então, onde o meu EP ele foi lançado? Ele foi lançado, sei lá, no SoundCloud, entendeu? Exatamente. Então, tava muito no meio do caminho, assim, do que a gente podia ter pra música ainda enquanto distribuição, divulgação. Quando passou um certo tempo, eu entendi que eu precisava, quando chegou o streaming e tal, pra vocês terem uma ideia, o meu EP, ele só entrou nas plataformas digitais 2 anos depois de lançado. Então ele já entrou sem força, né? Sem uma campanha de lançamento, um público que não se conectou com ele. Então eu entendi que eu precisava começar a fazer um trabalho novo, de músicas novas, de produção, para me reconectar ou me conectar com um público novo, né? Sim. E esse processo de produção, ele veio desde 2017. A ideia era que eu tivesse ali, depois de 1 ano, um álbum novo. Não deu muito certo, venho de um processo meio frustrado de produção com um profissional que não deu certo, só que desse processo restaram um material ainda, que são essas músicas que eu venho lançando e que iam fazer parte de um álbum. Mas aí, 2020 era para eu lançar essas 4 músicas como um EP, para ainda trabalhar o que eu tinha de material de pré-produção. E aí é onde entra Todo o Poder Curativo. Essa música, ela já estava sendo trabalhada desde 2017, quando a Larissa Conforto, que é baterista, que assina agora como Aê, que é carioca, esteve aqui em Manaus com a antiga banda dela, que era a Ventre. E a gente, numa sessão, gravou 2 músicas, que foi Luas para Tantas Faces, que eu lancei ano passado, e Todo Poder Curativo. Então, desde 2017, essas músicas estavam aí sendo preparadas. A pandemia fez com que eu repensasse o formato do EP, né? Porque, enfim, março do ano passado a gente nem sabia, a gente achava que a gente ia passar 15 dias. 15 dias de quarentena, né? Então, a partir do momento que eu entendi, assim, que isso aqui, né, vai demorar mais tempo, a gente vai ficar mais tempo sem encontrar com as pessoas, porque lançar um EP também, o plano era terminar as minhas músicas num processo, mas já ir trabalhando o EP, sair de Manaus, fazer algumas coisas fora daqui, tudo isso foi meio que, tipo, ok, tenho que replanejar. Então, fez mais sentido pra mim agora lançar como singles e batalhar para, por exemplo, produzir videoclipes, porque se a linguagem agora
online, né? Então se a gente não podia se reunir, então a minha missão foi meio que essa, lançar um single por vez, trabalhando videoclipes. Eu percebi que tem poucos artistas hoje que estão nessa tendência dos singles, né? Normalmente o pessoal lança um álbum. Tem alguns artistas, por exemplo, como a Pablo Vittar, que tá lançando álbuns com músicas tipo Conta-Gota, que é realmente pros streams, que são faixas muito curtinhas, assim, de 2 minutos, no máximo 3 minutos e 15, pra gerar aquele impacto da pessoa ouvir de novo e ter que fazer vários streams até gerar um valor, né, um retorno pro artista dentro daquele serviço. Isso é uma coisa que eu tô percebendo bastante. Mas, no caso, o teu foi obrigação pela necessidade da pandemia de querer colocar logo de vez essas faixas para o público, no caso, né? No meu caso, por exemplo... que você perguntou também, onde é que isso vai dar, né? O que acontece é que, em 2020, eu ia lançar essas 4 músicas que já estavam mais adiantadas do processo anterior, mas eu ia continuar trabalhando porque eu tinha um material pré-produzido ainda grande, que ia gerar um álbum. A pandemia... Eu passei 8 meses sem entrar no estúdio, né? Sim. Então, agora, já vacinadas, 2 doses e tal, eu tô retomando o projeto do álbum. Não sei se essas 4 músicas vão estar dentro do álbum, mas eu acho que elas apontam caminhos estéticos e sonoros para esse lugar. Sobre o lance das músicas, né? De ser curto. Na verdade, assim, para mim isso ainda não faz muita diferença, porque eu estava trabalhando já há bastante tempo músicas que não estavam ligadas nessa obrigatoriedade do imediatismo, né? Mas é um caminho também, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com o lance do TikTok também, né? Assim, saindo do lado da noia do EP, do disco, agora as pessoas já estão compondo, fazendo música, pensando o TikTok, a plataforma que é mais rápida. Tal, então... Eu não tô ainda, eu não me sinto ainda nessa obrigação, mas eu sinto que tudo isso impacta aqui na forma como a gente vai começar... Vai produzir, né? Vai começar a produção. Eu acho meio doido, mas a gente tá aí sendo bombardeado por essa influência. É verdade. A Nath já, no caso, já tá com o álbum... já tá com o álbum... Tô aqui, gente, tô aqui, tá? Minha filha tá aqui, mas tá tudo certo. Gente, crianças. Se vocês ouvirem os choros, tá tudo bem. Vai, Matheus, perdão. Mas bora lá. Tu lançou o álbum, tu já tinha me contado já isso em outro momento, em outra situação, de que já eram faixas que tu já tinha composto há certo tempo. Exato. E que tu finalmente colocou essas faixas pra lançar quando tu ganhou o edital, no caso, né? Mas era um planejamento real teu de lançar essas faixas como um álbum, ou tu apenas foi catando elas no caminho e gravando pra poder se transformar nesse produto final? Sim, já era um álbum. Eu te confesso que eu já até queria colocar mais músicas, né? Todo esse lance, assim, do meio, né, digital, redes sociais, isso tudo eu tô aprendendo. Te confesso que eu sou bem antissocial em relação às mídias sociais, o que tá rolando aí no momento. Tipo, a Elisa Maia falou agora do TikTok, e é verdade, né? Agora eu tô recebendo mensagem do TikTok, gente. Tipo assim, tu tem que estar ligada, entendeu? Se você quer ser artista, você tem que estar ligada nisso, né? Então, na elaboração do meu álbum, é mesmo para mostrar quem eu sou mesmo, né? Eu acho que a minha preocupação era... Ai, gente, eu quero... Nem esse lance do número, né? Do número de... Como é que chama? Stream. Número de streams e também... da música que você falou, o tempo da faixa. Eu te confesso que eu nem pensei nisso, porque a gente tá criando ali, né? A gente vai criando... Sim. A gente é do orgânico, né? Eu percebo que a Elisa é muito parecida comigo nesse sentido, assim, do orgânico, a gente tá fazendo ali o que a gente gosta e a gente não pensa muito, depois que a gente vai se ligar. Agora a gente tá se ligando, na verdade, né? Tô começando a me ligar, mas eu te confesso que eu sou muito cringe, né? Eu sou lá dos anos 80, ainda tô naquela fase ainda Então, o álbum mesmo eu queria mostrar como álbum mesmo. Sempre foi como álbum, para mostrar mesmo as minhas composições, as linhas melódicas que eu tenho, as harmonias. Eu percebi que os dois álbuns, os trabalhos recentes, tanto da Elisa quanto da Nath, de certa forma,
os dois, no caso, têm sonoridades muito similares, que é o reggae. Aliás, já é uma coisa que é muito presente da cena local, que muitos artistas já experimentam com reggae aqui há um certo tempo já. E aí... Só que eu senti que o teu já puxa mais um lado pro rock, de certa forma, e o da Nath vai mais pro reggae puro, assim, um pouco mais puro. E chega até um nível de MPB até. Que eu senti em algumas faixas também, tipo Menina do Mar, Também, que vai pra esse lado da MPB. E aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam agora do reggae agora aqui na cena local, como estilo, e se ele tá sendo explorado por alguns outros artistas. Então, eu fiz parte da banda Johnny Jack Mesclado durante 8 anos, numa época de um boom de bandas de reggae, né? Não só no Amazonas, aqui em Manaus, né? Mas no Brasil inteiro. Então, assim, eu não consigo hoje enxergar na cidade um cenário de reggae como a gente teve naquela época, que tinham várias bandas, né? O que eu acho é que isso se diluiu ali nos trabalhos dessas pessoas que viveram um pouco aquela época, né? E eu, inclusive, assim, eu não faço nem ideia do que está acontecendo em termos de bandas de reggae hoje no Brasil, assim. O que acontece é que existem alguns trabalhos que eu acompanho até hoje, como, por exemplo, sei lá, o Elinho, que é o vocalista do Ponto de Equilíbrio, que é uma banda clássica brasileira de reggae. Então, tipo, eu tô conectada com o que ele tá fazendo e é reggae ainda. Sei lá... Às vezes eu escuto rádio, toco algumas coisas assim que são dentro dessa linguagem, mas que eu acho que não tem mais a força que teve há um tempo atrás. Sim. Hoje, o reggae na minha vida, por exemplo, ele é uma referência. Ele é eu pego ali elementos da música jamaicana, que eu gosto, a estética dos graves, as bases, para dar um molho mais particular para outros elementos também que eu agrego na minha música, como o rock and roll, como o R&B, que também é um jeito de eu cantar ali que tem essa referência. Sim, sim. Então, tipo, eu nem enxergo exatamente que na cidade tem uma cena de reggae. Eu acho que a própria Nath, que fez um disco que tem bastante reggae, mas não é só isso, ela tá muito mais conectada com uma nova música, que eu acho que a galera até chama de nova MPB, né? Nova música brasileira da cidade, do que... sei lá, um evento particular de rap. Tem aquela playlist do Spotify que é Nova Música Amazonense, né? Que a gente tá falando agora. Eu fiquei chocado quando vi esse nome naquela playlist. Mas acho que até faz um certo sentido, porque tem artistas de uma geração da década passada que continuaram se mantendo relevantes, e tem outros novos que estão surgindo Sim. também pra meio que complementar. É meio uma base e um complemento, assim, pra fechar certo essa nova cena que tá surgindo agora. Sim, porque eu acho que até é meio doido, assim, falar, por exemplo, eu não sou nova na cena, né? Acontece que eu venho lançando trabalhos novos, então acho que é por isso que, de alguma forma, ainda tô conectada, né? Esse ano eu completo 20 anos cantando profissionalmente, juntando ali a minha trajetória com a Johnny Jack Mesclado e o tempo do meu trabalho solo. E aí eu considero que... Eu não sei o que é exatamente se manter relevante. Eu acho que é se manter produzindo. Isso, né? Se manter atuante de alguma forma, né? Porque se for pensar dessa lógica, 20 anos, aonde fui em 20 anos? Não, só continuei fazendo música, né? É verdade. Tem ainda algumas bandas aqui que no começo da década começaram a crescer, tipo o Luneta, os meninos do Super Colisor, que agora estão em São Paulo agora. Super meus amigos. Sim, eu conheço o Ian, maravilhoso, muito gentil. E que, aliás, ele tocou guitarra em Todo Puto Curitiba. Pianos. Foi? Em todas as minhas músicas, todas essas... porque eu ainda vou lançar mais uma música desse grupo de 4 aí, né? Falta uma que vai ser lançada em novembro. E todas essas músicas o Ian gravou os pianos. Tudo. Aí, nesse sentido, né, eu percebo que tem essas bandas que estavam começando a ascender no começo da década, e agora nessa outra parte tá todo mundo começando a surgir novos nomes, tipo Chapéu de Palha. Sim. Tem até nomes muito jovens que também são muito talentosos, tipo a Karen Francis, Sim. A própria Gabi Farias, que tá virando agora
esse novo expoente da cena local também. E essa questão muito importante para mim, que acho que para a própria música local, é de que a gente tenha esses novos nomes surgindo para poder continuar alimentando essa cena, que é muito... eu não digo que ela é jovem, porque a música amazonense tem grandes nomes e sempre teve. Sim. Durante muito tempo, e que fizeram coisas incríveis na década de 80, na década de 90, mas que agora estão se atualizando para essas novas plataformas, para essa nova forma de consumir música, no caso, né? Então, o reggae realmente, para mim, é uma influência mesmo, né? Eu gosto muito da filosofia e tudo, pratico, inclusive procuro, né? E vai fazer parte sempre das minhas composições, sempre faz parte das minhas composições. O que eu tento é mesclar mesmo, botar ritmos, né, regionais, ritmos novos, eletrônicos, beats, né, sintetizar isso daí tudo. Então, e hoje eu ainda sinto, né, como a Elisa falou, né, eu tava saindo, foi na hora que eu saí, mas foi quando ela falou, né, antigamente era muito forte, né, o reggae, assim, manauara, tinham muitas bandas, né, eu sou dessa época, né, e aquilo me inspirava, tanto que eu tô aqui com a Elisa, ai, meu Deus, porque era o livro dela, eu tenho uma memória da Elisa fazendo parte desse meio, e é o que eu sempre quis, né, eu falei, cara, e a nossa cena é muito rica, né, tu mesmo já falou, a gente já vem de uma, hoje o Amazonas, ele está mais em foco, né, então tem uma lente de aumento, né, mas a gente tem muitas produções, a gente já teve, né? E a gente está cada vez mais fluindo nisso aí. Então, o reggae, para mim, é isso. Eu quero entrar nessa linha, estou nessa linha e quero fazer parte desse cenário aí. Eu quero falar com vocês sobre os videoclipes que vocês lançaram agora, né? Só um parêntese, ainda falando dessa questão do reggae, né? De como ele é referência e influência para o nosso trabalho. É que, assim, se a gente for ver na música, sei lá, desde a música pop que tá rolando hoje, que tem influência da música caribenha ali, do reggaeton também e tal. Sim. Tudo isso vem desse meio ali, né, da música, essa música negra meio caribenha, que tem Jamaica, que tem reggaeton, que tem dancehall. E o reggae, ele influenciou a música pop de uma maneira generalizada. Sim. Ska também. Exatamente. Tudo que a gente conhece em termos de, por exemplo, de essa cultura do sound system, de graves, veio de lá, veio da Jamaica. Então, no Brasil, por exemplo, eu tenho um remix para lançar de Sol de Setembro, que foi feito pelo Buguinha Dub. O Buguinha, ele é um cara que é extremamente envolvido com a cultura reggae, só que ele mixa trabalhos da música brasileira, tipo, sei lá, da Malu Magalhães, a Anelisa Assunção, a Aila, porque todo mundo tem um interesse nessa estética, nessa gordura que o reggae tem, da cultura dos graves, de um lance mais clássico, de equipamentos mais analógicos que a música jamaicana traz. Então, assim, apesar de que a gente usa o reggae como uma coisa mais evidente ali em algumas músicas, mas, tipo, tem uma série de profissionais no Brasil e no mundo que também usam isso, inclusive para dar um toque final em música perfeito, e tal. Então, sim. é só para falar que, tipo, não é necessariamente ligado a um cenário reggae, mas o reggae como parte desse processo. Como um elemento estético que ainda significa. Sim. Muito. Mas eu já percebo isso muito na forma como alguns álbuns brasileiros são mixados, e até mesmo como eles são gravados, até. Que a gente ainda gosta dessa coisa meio analógica. A gente tá vendo cada vez menos isso no pop, porque o pop tá começando a ficar muito, muito alto, muito pesado, as batidas estão começando a ficar mais pesadas, mas isso vem mais do funk, porque agora o funk virou a tendência do pop brasileiro. Mas eu percebo isso muito ainda em artistas de MPB, principalmente. Sim. Que cantam samba, que cantam... Alguns que experimentam com eletrônico também, que fazem muito isso, tipo Lucas Santana, A Cell, isso. Jalu também. Sim. Jalu também, ele faz isso um pouquinho com dele. Sim. Mas é ótimo, eu gosto muito desse tipo de som. Mas bora falar dos videoclipes. Os videoclipes foram lançados agora. Tu, Elisa, eu sei que tu já estás fazendo uma trilogia com o senhor Vitor Caleb,
que já é um nome Vem aqui. pro quarto agora. Já vai pro quarto, uma quadrilogia, aliás, é uma saga do Vitor Calegari. É uma saga. E o Vitor é um querido, eu já trabalhei com ele já em outros projetos já. E ele tá dando pra ti uma outra estética do que tu não tinha apresentado antes. E é uma coisa mais urbana, mais presente. Lógico que os 2 primeiros videoclipes foram uma vibe assim mais intimista, mas ao mesmo tempo tu tentou mostrar que aquele lugar em volta de ti pertence a ti como história e como história de vida e história artística também. Sim. Então, tipo, é muito importante. Eu percebi que é muito importante pra ti. Como é que foram as ideias pra esses conceitos? Pode falar tanto do Todo Poder Curativo, mas como também dos outros videoclipes. Cara, primeiro que o Vitor, assim, ele é meu amigo antes da gente querer trabalhar juntos. Eu sempre falo que eu não sei em que momento que a gente virou amigo, assim, eu conheci ele, acho que por causa de alguma produção da Artrupe, que é o grupo que ele faz parte, né? E aí chegou um tempo, eu queria fazer um videoclipe já de Luas pra Tantas Faces, porque a música tava pronta e eu tava decidindo como que ia lançar. E eu cheguei a filmar Luas pra Tantas Faces com outra galera e não deu certo, assim, eu não curti o resultado. Então eu cheguei e falei, amigo, vamos fazer um clipe, me ajuda. E aí a gente passou muito tempo debatendo antes de fato, encarar a produção. E aí eu acho que tem uma coisa, assim, sobre esses 3 videoclipes, chegando em Luz pra Tantas Faces, Sol de Setembro e Todo Poder Curativo agora, que a gente não pensou neles dentro de uma linha, né, do tipo, vamos fazer isso no desse, a gente só foi, olha, quero fazer mais um, né? E foi indo. Só que aí eu acho que é aquela coisa do inconsciente nosso, mas que é um inconsciente que tá atento a tudo que a gente sente que é íntimo, que significa pra gente. Que aí essa coisa do urbano, né? Eu acho que eu tô orbitando em torno de uma coisa que eu sempre busquei, que era um signo que era mais íntimo pra mim, que é a cidade, que é o urbano. Não faz sentido pra mim... Não é que não faz sentido, é que, por exemplo, eu não penso primeiro em ir pro Rio ou pra floresta, porque não é uma realidade minha. Eu não, tipo... Sabe? Não tem foto minha indo pro mato, pro rio. Não é de onde eu venho. Eu venho... E eu tô falando isso porque não é um sentimento do tipo cosmopolita. Nossa, sou super urbana. Não. Sim, É porque, tipo assim, gente, eu nasci e cresci na Zona Norte, periferia, e o meu rolê era pegar ônibus, 1 hora depois estar no centro pra ir pra escola, pra ir pra não sei o quê, sabe? Sim. Então, eu queria, de alguma forma, assim, quando eu pensei, agora pensando bem, eu acho que o meu inconsciente vem trabalhando exatamente o meu desejo de retratar esse meu íntimo mais imediato, que era a minha casa, né, fazer um clipe na minha casa. E teve um momento nessa minha construção junto com o Vitor, por exemplo, em Luz para Tantas Faces, que os meus pais têm uma casa, eu morei um tempo lá, agora não estou mais morando, mas continuo na Zona Norte, que é bem próximo à Reserva Duque, ali na Cidade de Deus. Então tem uma divisa muito nítida entre o bairro, que é o tijolo, concreto, asfalto, e o mato, a Reserva Duque, o Jardim Botânico, né? E aí, em algum momento da nossa construção desse videoclipe, a gente pensou, por que a gente não mostra a dicotomia, né, desse rasgo aqui, né? E as imagens eram para ter sido feita lá na Torre do Musa. Só que o Vitor... Eu fui fazer uns testes com o drone, com o Rodrigo, que era o operador de drone, o Rodrigo Duarte. E o Vitor não estava junto nos testes, só que eu mandei os vídeos para ele porque a gente testou. O Rodrigo falou assim, vamos testar aqui na tua laje pra não bater em árvore e tal. Sim. E aí quando eu mostrei, assim, eu fiz uns stories e o Vitor viu, ele falou, cara, eu acho que faz mais sentido fazer na laje, porque tem uma perspectiva do bairro, ainda mostra ao longe o horizonte da reserva, que era relativamente perto. E aí a gente optou por fazer lá e depois fez muito mais sentido, assim, sabe? Tá lá nessa laje. E aí eu acho que os outros foram consequências. Sol de Setembro, o que aconteceu? Eu já ia filmar Sol de Setembro, tava fazendo imagens de teste. Os meninos que aparecem, por exemplo, no videoclipe de Sol de Setembro, que eles aparecem remotamente, né, numa chamada de Zoom,
a gente chegou a fazer testes de imagem juntos, porque a gente ia atuar juntos, né? Uma coisa meio trisal. Aquela... Se ninguém percebeu, digo que era uma coisa meio trisal. Mas aí a gente chegou a fazer imagens de teste juntos. Só que a pandemia veio e aí a gente não conseguiu fazer mais isso. Então eu resolvi... tinha um roteiro já e a gente adaptou esse roteiro pra que eu me filmasse sozinha em casa. Então, realmente, aí já foi mais a casa, né? O meu quarto, o banheiro. O teu dia a dia, no caso, né? É uma coisa mais devaneio de quarentena mesmo. Uhum. E agora, quando a gente foi filmar Todo o Poder Curativo, que já foi também de objeto do projeto de edital e tal, eu falei, cara, vamos sair da casa, vamos pra rua agora, sabe? E a rua e o quintal, assim, sabe? Eu até brinquei que, tipo, eu mirei eu falei, o máximo de floresta que eu vou é o quintal. Aí, depois que eu olhei as imagens, eu falei, gente, eu mirei na floresta e tem aqui um pé tinha uma bananeira, tinha um coqueiro e um pé de macaxeira. Eu falei, gente, eu mirei na floresta e parei no agroflorestal aqui. Mas... tinha um pouco disso, assim, do tipo, vamos pra rua, vamos pra minha rua. Acho que tinha um meio ali da rua que eu achava que era interessante. E aí rolou toda uma mobilização, assim, de vizinhança, que eu nunca tinha me relacionado, porque a gente queria colocar uma estrutura maior de refletores pra ter luz no meu movimento. E aí, tipo... fui lá falar com os vizinhos, falei, mamãe, me ajuda aqui, vamos lá falar com os vizinhos. Porque eu tinha que botar os refletores em pontos que era na casa das pessoas e tal. E aí é meio que isso, assim. Acaba que eu acho que agora, depois dos 3 videoclipes, isso me deu um senso, assim, de estético, de tipo, cara, olha o que eu tô fazendo. Não é à toa que eu tô reunindo pro meu trabalho esse lugar. Porque ele faz muito sentido pra mim, assim, sabe? Sim, sim. E é isso. Eu entendi muito isso quando acompanhando, né, os lançamentos do single, dos singles que foram surgindo, né? Tu já pode falar o nome do quarto single aqui? Sim, é Beleza. É uma música chamada Beleza. Ah, tá ótimo. Olha, maravilhoso. Spoiler, adorei. Bora lá, Nath, agora é tu. Tu fez o teu primeiro videoclipe, tu nunca tinha feito videoclipe na tua vida. E foi com o Demi, que é um dos fotógrafos, os melhores fotógrafos que tem aqui em Manaus. Ai, amo. E como é que foi a experiência de gravar o primeiro videoclipe? Eu sempre falo que eu já dirigi alguns videoclipes de alguns artistas aqui pela primeira vez. E sempre o pessoal fica muito, muito chocado como é que é a experiência de gravar videoclipe. Porque é quase um parto, que tu espera, sofre. Quando sai é uma alegria, assim. Exatamente. Ai, meu Deus. Então, né, o videoclipe, inclusive, tô falando de parto, ele era pra sair antes do álbum, né? Naquela linha, né, vamos primeiro lançar aqui um single, depois a gente lança o álbum em si. Então, quem me abriu, assim, os olhos, porque não sou consumidora de clipes, né, como eu disse, né, eu sou lá dos anos 80, eu gosto de show. Eu sou ratinha de show, né? Então, foi o meu produtor musical, né, Vitor Judá, aí conversando comigo, abrindo a mente dessa velha, né, aquela. Mostrando, assim, eu já consumia muito o trabalho, eu consumo muito, né, sou muito consumidora do trabalho amazonense, assim, né, já estava vendo os clipes da nova música amazonense. E ali já tava me dando ali um certo... abrindo a minha mente ali um pouco, né? Meu Deus, será que um dia eu vou fazer isso? Eu ficava assim, né? Não é muito a minha praia. E aí, Gabi Farias me apresentou essa equipe linda, né? Que é o Demi e a Lune. E aí, pronto. Aí eles me envolveram, né? Porque a gente vai se envolvendo ali, né? Sim. No começo a gente não sabe muito o que a gente quer, né? O Demi, Nath, qual é a tua ideia? Eu não sei. Mas eu queria algo assim, somente eu mesmo, né, assim, sozinha. E queria algo também relacionado à dança, que a dança foi, na verdade, a minha primeira arte, foi a dança, né? Então eu queria algo relacionado à dança. Não tinha verba, né? Então foi bem reduzido assim, olha, então é só uma locação, vamos fazer só esses takes, né? Então, quando eu conheci essa equipe, né, a Lune e o Demi, eles abriram, assim, minha mente para começar a estudar o lance da estética, da cor,
filtros, né? Os elementos que você precisa criar ali que vai fazer a diferença no produto final, né? Que é uma coisa que eu não tinha ideia, noção no início, né? Então, é isso. Eu te confesso que eu estou nesse processo de aprendizado. Eu estou me reconhecendo novamente, amadurecendo todo esse lado, a importância do produto audiovisual, a importância de você até ter essa cronologia aí que você fala da Elisa Maia, que ela no início nem pensou, né? Foi algo intuitivo, mas ela, pesquisando agora, ela percebe que tem uma linha ali. Então, até isso eu estou construindo essa imagem, né? Essa... que deu o pontapé aí no meu primeiro videoclipe. Eu espero que os próximos, né? Pretendo também ter outras equipes para também tentar fluir mais o trabalho, né? De uma forma, porque acaba que quando você tem também um tipo de... Como é que a gente fala? Por exemplo, o Dame, ele tem um tipo de olhar. Sim, exato. Ele tem um tipo de olhar, o Dame, né? E aí eu preciso também de outros olhares, assim, até para ter mais... dinâmica mesmo. E eu me considero muito assim também, né? A Elisa falou que ela é muito da cidade e eu sou do mato e da cidade, né? Eu gosto de, tipo, eu tô na cidade aqui um pouco, mas eu já tô cansada disso, aí já vou, já pego ali né, um Uber, vou ali pego um flutuante e tudo. Então eu sou muito dessa dinâmica, né? Sim. Meio cosmopolita mesmo, né? Eu me considero muito assim. Então, quero também trabalhar com esses outros aí pra gente ver, né? Já tenho aí umas ideias do que ela, né? Já despertou umas ideias assim, né? Mas sou muito grata pela equipe que tá comigo aí. Bem, bora lá falar sobre produção. Produzir álbum. Produzir música. Bem, a Elisa, a gente sabe que ela já é uma produtora, ela mesma se produz já. Chique! Eu faço tudo. Já consegue fazer Aquela, tudo. Né? Linda, Exausta. Exausta, né? Mas isso Arrasou. foi uma coisa que tu aprendeu como autodidata ou tu foi estudar com algumas pessoas que foram te ensinando? Tem dois processos, né? Essas músicas, por exemplo, agora, eu assino produção musical, junto com o Bruno Prestes. Por que eu assino como produção musical? Porque eu entendo que produtor não é só quem opera software. Sim. Produtor tem a ver com a sua vivência, tem a ver com quanto você musicalmente consegue dialogar e traduzir o que você quer para sua música, né? E eu sei que na construção dessas músicas eu estava 100% em todas as decisões, nas referências, os acordes saíram do meu violão, são os mesmos que estão lá. Sim. Então, tem esse papel mesmo de... E outra que eu assino também, que é que é um lance que eu tô abrindo também, um diálogo que eu tô abrindo na cidade, que é sobre direção artística. Sim. Que é pensar o conjunto artisticamente, entender de time, o que a música pede, qual é o profissional que tem que estar ali para ter aquela timbragem. Então, pensar time, pensar o conjunto das músicas. E eu venho desenvolvendo um trabalho, inclusive, com a Karen Francis. Eu estou fazendo direção artística do novo álbum da Karen Francis, que é um trabalho de escuta, assim, é um trabalho de ouvir as músicas desde a composição, pensar junto com ela processos para aquilo, e que são coisas que eu já fazia na minha própria música. Sim. Eu também assino a direção artística do EP de estreia da Larigol e da Estrela, então tem um pouco disso. Eu durante a minha vida toda estudei música, instrumentos e tal, mas eu sempre falo que eu aprendi mais música lendo ficha técnica do que estudando nota musical. Então, por exemplo, esse meu exercício, que é um exercício que eu também faço, as pessoas com quem eu tenho trabalhado fazer, que é tipo, cara, vai atrás das referências, o que tu gosta, que tipo de som que tu gosta, monta um mosaico disso. Então, a minha vida inteira eu tava montando esses mosaicos, né? Através de, tipo, quem é que toca, quem é que produz, como é que isso soa, por que a guitarra faz esse som, por que o baixo faz aquele. Então, isso acabou trazendo pra mim uma bagagem, uma experiência pra pensar a produção musical das minhas próprias músicas. Isso não quer dizer também que, tipo... Ai, nossa, eu tô aqui e é a minha ambição eu mesma produzir tudo que eu faço. Eu, inclusive, fiz alguns cursos de produção musical relacionado a software de produção e tal. Tenho equipamento que eu venho experimentando, mas
pro meu álbum, né, que é o que eu vou começar a trabalhar agora, provavelmente no próximo mês, vai ter comigo a Rafaela Prestes, que faz a mixagem das minhas músicas, que tá lá em São Paulo e tal. A gente quer trabalhar juntas. A própria Larissa Conforto, a gente quer fazer coisas juntas também. Então, trazer outras pessoas para essa perspectiva de produção musical, né? Acaba que eu acho que a gente aqui em Manaus hoje tem ali uma gama de produtores já, gente nova, gente que tá trazendo também um F5, assim, né? Um refresh aí pra música. O Vitor o Vitor Judá é uma dessas pessoas, né? Que tá sendo bem interessante, assim, o mosaico também de produção que ele tá construindo. E é isso. O meu processo, ele não é só autodidata no sentido de tipo, eu nem trabalho com software, né? Eu tô fazendo isso pra mim agora de uma maneira muito ainda primária. Mas é entender que, tipo, talvez indo pro estúdio e construindo ali no dia a dia, eu tenho feito isso. A última música que eu vou lançar agora, que é Beleza, ela é uma música que eu vinha de um processo com o Bruno Prestes. Já tinha guitarra, já tinha baixo, já tinha voz, já tinha um monte de coisa gravada. E aí, quando eu peguei agora pra finalizar, eu já tinha passado um bom tempo também, né? Eu já não me identificava mais com várias coisas. E aí, praticamente, só ficou bateria do que ele tinha gravado. Ficou bateria e ficou uma programação eletrônica. Eu refiz tudo. Refiz guitarra, refiz baixo, refiz pianos. Botei flauta, botei sax barítono e várias pessoas no Brasil inteiro gravando essas coisas remotamente nesses tempos. Então, essa música eu considero que a produção musical é minha, porque eu refiz tudo na minha intuição. E eu acho, sinceramente, que Beleza é a minha melhor música. A minha faixa favorita das que foram lançadas até agora foi Todo o Poder Curativo. Ah, que legal. Porque foi a faixa que eu mais senti a minha vibe ali. Que acaba sendo a que me deixou... O refrão grudou mais na minha cabeça também. Essa é a intenção. Mas eu já tinha gostado de Luas pra Tantas Faces, já. Mas eu ouvi a Todo o Poder Curativo e ficou na minha cabeça por alguns dias. Que nem o da Nath também, que eu ouvi Livre Mulher, que é a primeira faixa do álbum dela. Sim. E ficou comigo o mês inteiro, basicamente, essa faixa. Aí eu fui ouvir Ser Diferente, que é uma faixa que eu gosto muito, mas eu senti que... normalmente a gente vai revisitando o álbum, a gente vai descobrindo de novo algumas faixas dentro dele mesmo, né, no caso. Mas como é que vai ser a pegada de Beleza? Vai ser uma coisa mais pro reggae, pro rock? O que tu tá pensando? É um reggae, só que é um reggae estilizado, com batidas eletrônicas também. Também nessa pegada de ter... Ontem mesmo tava falando... Aquela, né? Deixei caixa de perguntas nos meus stories do Instagram. E aí algumas pessoas comentaram sobre isso, porque eu falei... A caixa que eu deixei era justamente pra gente comentar sobre a sonoridade, né? E aí a galera falou que achava que Todo Poder Curativo era a minha música mais roqueira e tal. E aí eu falei que, na verdade, eu achava que tinha essa impressão de que ela era mais roqueira, porque ela era mais vibrante, né? Tipo, o BPM dela é mais acelerado do que em Luas pra Tantas Faces e Sol de Setembro. Tem uma guitarra mais crua ali, tem uma bateria mais pesada e tal. Mas, se você for ver, ainda tem uma base de reggae, tem uma batida eletrônica que quebra ali a coisa mais dura do compasso e tal. E aí, essa próxima música, Beleza, ela é um reggae, mas ela também tem todas essas coisas que as outras músicas tiveram, que é tipo guitarra mais suja, programações eletrônicas que também dão uma sujada e dão um peso pra ela. Sim. Tem uma coisa que não tem nas outras, que é tipo metais. Então, o Enio Prieto, que é um flautista e saxofonista daqui da cidade, gravou flauta, fez um arranjo de sax barítono que um amigo dele gravou em São Paulo. Então, ela é uma produção um pouco mais especial mesmo, assim, sabe? E eu acho até... Eu tenho uma dificuldade, inclusive, por exemplo, na hora que eu vou colocar as músicas na distribuidora, tem sempre aquela coisa do gênero, né? Em que prateleira que cabe. E aí, tipo, dificilmente eu coloco... Por exemplo, Sol de Setembro é uma música que ela é um reggae mais reggae mesmo, né? Ela tem uma estética, né, de reggae. Mas, por exemplo, ela é uma música que ela não alcança um público de reggae que ouve, sei lá, esse reggae que tá tocando na rádio,
né? E também não alcança um público que tá ouvindo um reggae mais roots, sei lá, o público do ponto de equilíbrio. Sim. Então ela nem consegue entrar ali em playlists de reggae e tal. O que acontece é que hoje em dia, por exemplo, eu acho que em termos de gênero, pra mim o que eu tô fazendo é música pop, né? Só que aí ela tem subgêneros, ela tem elementos de vários gêneros ali dentro dela. E eu diria até que o que eu venho fazendo é uma música indie, é uma música que tá no meio ali de um monte de referências. Um indie pop, quase. Né? Eu tenho um amigo que quando ele ouviu Beleza esses dias, né? E ele falou assim, nossa, a sensação que eu tenho é que tu produz sem estar preocupada com gaveta, com gênero, tu só faz coisas que te interessam. Uhum. E de alguma forma isso é legal, assim, ouvir e sacar que as pessoas estão percebendo que tem elementos ali que me interessam e eu vou colocando nessa minha música. Mas, ao mesmo tempo, isso também pode ser um pouco preocupante, assim. Se você quiser construir uma carreira hoje que te conecte a outros artistas, isso pode ser um problema, né? Sim. Ser tão particular, ser tão sui generis, assim, sabe? E eu tô falando isso como uma insegurança mesmo, como uma vulnerabilidade. Tipo, eu continuo fazendo a música que eu acredito, que me interessa, com a sonoridade que me interessa, mas sim, com uma costura que eu acho que faz sentido. Eu acho que as músicas que eu venho lançando, elas têm uma costura entre si, mas eu também entendo que, em termos de mercado, seria interessante estar mais alinhado a alguns gêneros alguns cabides, sim, né? Sim, eu acho que, por exemplo, quando a galera fala da nova música brasileira, né? Na verdade, não é nem nova música brasileira, porque eu tava em 2010, quando eu comecei a fazer a produção do meu EP, né? Tinha a nova música brasileira em 2010. Né? Aí a gente chega agora em 2021, tem a nova MPB, que não tem nada a ver com o que estava sendo feito de nova música brasileira em 2010, né? E aí você sente que tem ciclos ali de estéticos que a galera se apoia mercadologicamente. Sim. Também, né? Então, enfim, tô divagando, mas para dizer que quem quer ter uma carreira com um caminho mais curto, tem que pensar um pouco também no que está sendo feito para onde você vai colocar isso, a prateleira onde você vai colocar a sua música, né? Eu não pensei muito nisso nesses últimos anos, mas talvez eu pense um pouco melhor quando eu for fazer agora, começar a trabalhar o meu álbum. E tu, Nath, como Estamos nesse processo, Elisa. Eu me identifico muito com a Elisa nesse lance da caixinha, né? Porque a gente vai aí mesmo abrindo, né, nesse processo. E engraçado você ter falado isso, Elisa, da produção musical, porque eu tinha essa dúvida, né, conversando aí também com alguns músicos, sobre, mas sim, o produtor musical é aquele que vai te dar o pitaco ou é o soft, é o que vai, o técnico, né? Porque, se for pensar assim, eu acredito que os artistas são produtores musicais, sim. Porque quando a gente cria, né, quando crio minha música, eu penso em todos os nuances ali, né? Olha, o metal vai entrar aqui, eu quero nesse timbre, eu já sei o timbre que eu tô querendo, já vem na minha cabeça o timbre que eu tô querendo, mas, claro, não sei operar ali aquela máquina, né? Preciso de um técnico responsável, né? E tudo mais, né? Enfim. Então, que é o Judá, né? Já foi dito, meu produtor musical, o Vitor Judá, que, como eu disse, né, abriu a minha mente também nesse sentido do mercado, né, uhum. Nath? Olha, essa música é muito bonita, muito tal, mas tu precisa fazer aqui algo que chame ali o boom do mercado. E assim, eu confesso para vocês que eu ainda não me encaixei. Te confesso que eu ainda tô nesse processo mesmo de aprendizagem, eu acho que a própria nova, como ela falou, né, a nova música brasileira,
o novo sempre vai ser relacionado ao mercado, né? O mercado daquela época de 2010 é diferente do mercado agora. Então, quando é novo, é sempre relacionado ao mercado. Sim. E eu te confesso que eu quero fugir um pouco desse mercado, assim. Não tenho pretensões, eu acho que foi até que tu me perguntou, ou foi um outro entrevistador que me perguntou, Nath, qual é a tua pretensão daqui a tanto... Eu te confesso que eu não tenho muitas pretensões, assim, de, eu quero que chegue a tantos streams, quero que... Eu vou fazendo, né? Tô trabalhando com isso, tô produzindo aos poucos, tô me conhecendo e esse autoconhecimento que eu tô praticando, eu tô produzindo que é o meu melhor ali daquele momento, né? E a gente vai se conhecendo, vai evoluindo. Eu acho que essa troca, essa partilha com outros artistas, né? Vai me deixando cada vez mais, vai libertando essa livre mulher aí, né? Que eu venho falando sempre dessa livre mulher, porque é o que eu tô buscando hoje, é isso mesmo, autoconhecimento e amadurecimento profissional mesmo. E se o mercado se encaminhar aí, a gente vamos seguir no mercado aí. Sim, mas se ele também não for, eu também não vou ficar me moldando para tentar me encaixar nesse, porque eu também não quero ficar nessa, né? Porque a gente fica a gente fica bitolado ali, né? A gente tá sempre produzindo algo que o mercado tá nisso, vamos fazer isso. Sim. Eu acho que é porque também perde um pouco, né? Essa questão do autoconhecimento, né? É muito legal quando ela tá alinhada também a se conhecer, né? Saber o que a gente tá disposta a fazer como artista, e também conseguir enxergar os atores no cenário, porque eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente entender quais as transformações do hábito, do gosto das pessoas, da forma como elas consomem música, dentro desse contexto pandêmico ainda, né? Porque eu acho que tem alguns artistas, não é nem tem alguns artistas, eu acho que tem cenários artísticos que são muito pautados, essa coisa do tipo, quem tá fazendo sucesso e como, sim, são muito pautados pelos números, sejam eles de streaming, seja eles, sei lá, em execução de rádio, né? Que ainda tem o rádio ainda tem uma força enorme. A gente, por exemplo, nem entra na programação das rádios, a não ser de programas que sejam mais independentes e tal. Isso. Então, o que acontece? Qual era o meu lugar, por exemplo, antes da pandemia? Antes da pandemia, a prateleira que eu me imaginava na música brasileira, ainda é onde eu tô mirando, né? Eu tenho pretensões, eu tô trabalhando a minha carreira para me colocar numa prateleira que eu acho que cabe na música brasileira. Sim. No entanto, essa prateleira ela não estava pautada até antes da pandemia no streaming. Ela não estava pautada em número de player. Por que ela estava pautada? Ela estava pautada na crítica, na influência, né? Era isso, tipo assim, se você for ver artistas como, sei lá, são artistas de referências pra mim, não em termos sonoros, mas em termos de posicionamento artístico, que é a Lued Luna, a Mamundi, a Lineker, elas não estavam pautadas nas rádios. E nem nos streams. Não, nem nos exatamente. Perfeito, Elisa. Elas não estavam pautadas nisso. Mas aí mesmo. Elas conseguiam fazer ali um trabalho digno e influente que fazia com que, por exemplo, elas conseguissem ter agenda de show relevante, estar nos principais festivais, entendeu? Era aí que eu tava mirando. Só que assim, perfeito. A pandemia, ela mudou um pouco esse jogo. Porque se já tinham poucas pessoas nesse lugar que eu tô falando, agora tem menos ainda. Quem tava lá tá também disputando ali o festival online, junto com a gente. Os patrocínios, o lance agora do ser influencer também, do publi e etc e tal. Então, estamos nesse lugar meio que tudo ainda muito... Todo mundo igual. E tudo muito indefinido, né? E é muito doido, porque eu venho me capacitando também. Eu fiz cursos, acompanho algumas pessoas de mercado. E, tipo, chegou um ponto pra mim que, assim, eu tô num ponto em que eu tô sentindo que é melhor eu silenciar algumas vozes. Porque quais são essas vozes? Silenciar no sentido, tem muito guru de internet, muito guru de music business, todo mundo dizendo como fazer para bombar no Spotify e não sei o quê. Sendo que talvez, cara, isso gere uma ansiedade. Eu estava escutando ontem sobre isso. Gere uma ansiedade no artista
que ele acha que se ele não tem lá, se ele não entra na playlist editorial, se ele não bomba no Spotify, não sei quantos milhões de players, o trabalho dele não chegou nas pessoas. Eu, sinceramente, tava muito mais pautada, por exemplo, eu acreditava muito mais no show ao vivo, na minha capacidade de ganhar o público no show ao vivo. A pandemia quebrou a gente nesse sentido, né? Então, como que a gente vai reconstruir? O que a gente pode fazer agora é fortalecer o nosso nome ainda e o nosso trabalho nesse meio online, mas sem essa noia do stream, do número, da playlist editorial e o cacete a 4, entendeu? Pra se manter firme no propósito, sabe? Pra quando isso passar e a gente conseguir de volta se posicionar no show ao vivo, nesse corpo a corpo, que eu acho que é onde a gente ganha mais, né? Porque era o que a gente fazia, né? A Nath tinha um fluxo de shows, eu tinha um fluxo de shows, sabe? E a capacidade também da gente conectar outros cenários através do show ao vivo era muito mais potente. Muito mais Só que agora eu acho que tem um lado positivo também. Não vou dizer que tem lado positivo da pandemia, mas tem o fato de que tanto a Nath quanto eu, como vários artistas, conseguiram produzir, né? E aí, quando a gente conseguir começar a se reunir mesmo, fazer show, vai ser legal, porque a gente tá com os nossos trabalhos aí na rua, sabe? Então, eu tô esperando por isso, é a minha esperança. Exatamente. É onde eu mantenho a minha esperança acesa. Perfeito, entendeu? Elisa, Porque já tem uma bagagem, todo mundo já vem ali com uma bagagem, né? Sabe? A pandemia trouxe isso mesmo. E trazer essa tranquilidade de saber quem a gente é e que é isso que eu falei. O autoconhecimento também, ele é super válido pra gente entender também onde a nossa música poderia estar encaixada. Sim. Porque dependendo de onde ela vai estar encaixada, ok, player vai ser importante pra caralho. Desculpa. Mas dependendo também de onde a gente quer, talvez o player não é tão... Isso tudo a gente tá falando, eu tô falando tudo isso aqui, gente, lembrando que é injusto e é insuficiente a forma com que o streaming é pago. É pago. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo querendo 1 milhão de player pra ganhar 5 mil reais. Entendeu? Que é essa conta que a galera faz. Fiz um curso de music business e tal, e faço parte de um grupo que troca muita ideia sobre isso. E chegou um ponto pra mim que eu falei, cara, eu preciso dar uma silenciada nessas vozes, porque o meu trabalho não pode estar pautado em números, né? Ele até vai estar pautado em número, mas não dessa forma, sabe? Porque é insustentável. É insustentável. Não consegue ter liberdade pra criar dentro do estúdio de novo. Não é só uma liberdade pra criar, mas é tipo assim, a música do jeito que tá hoje, sem a gente fazer show, ela é insustentável, porque só a gente tá investindo. E essa pressão pelo retorno, ela é injusta, entendeu? E ela acaba deixando só em evidência quem tem dinheiro pra investir. E muito, não é pouco. Entendeu? Então, assim, o desafio, talvez, eu acho que é como se manter relevante. Não sendo rico e herdeiro. Boa A gente pauta. teve uma fase daqui na música brasileira que tava tendo a alta dos blogs e dos sites de música. Até peguei essa época também que eu tinha um blog de música também. Eu falava sobre música. Foi nessa época que eu conheci o Ian, que eu conheci os meninos do Luneta, que comecei a entrevistar eles. E aí... Mas hoje a gente tá tendo essa coisa agora... Tá surgindo outros meios de mecanismos de se divulgar, aliás. Os próprios artistas estão usando suas próprias redes sociais para se divulgar. Tá tendo as possibilidades de, como por exemplo essa, que é um podcast, que é um meio que é dentro do meio digital, que também é uma oportunidade dos artistas divulgarem o trabalho deles. E tá tendo o YouTube, que é onde os artistas estão descobrindo maneiras de fazer e produzir conteúdo que não seja só aquele conteúdo para ouvir e consumir a música naquela forma crua, né? Que na maioria das vezes acaba gerando um produto que também às vezes é meio caro, que produzir audiovisual é caro. Sim. Mas é um meio que agora todo mundo tá descobrindo, que tem que usar o vídeo como complemento pro trabalho também. Mas eu tô refletindo aqui com vocês a questão de que o que vocês estão ouvindo, quais são os artistas que estão influenciando vocês agora? Tanto artisticamente como em termos de profissão. Tipo, o que vocês estão vendo esses artistas e usando pra si alguma coisa deles no trabalho de vocês? Pode começar, Nath.
Hoje eu ouço muito a nossa região, né? Ouço muito os artistas novos da cena. As minhas influências são os novos álbuns, né? Eu gosto muito do álbum, né? Então, a gente falou, né, da Lin, da Quebrada, da Lineker, né? Que são álbuns que me influenciam. Então, a Cell sempre me influenciou, né? E acompanho também o que tu falaste agora os artistas que deram uma parada, né, na produção e também estão tentando se posicionar, um novo posicionamento nesse mercado, né, que é a Mariana Aidar, que eu gosto muito, gosto da linguagem dela e da maneira como ela, enfim, interpreta, né, algumas canções. E ela também fez essa parada, lançou as próprias músicas, né, com uma outra roupagem, para tentar também buscar esses streams aí, né, que a gente está falando, e esse posicionamento relevante aí. Então, o que eu estou ouvindo hoje mais são as nossas influências, né? Elisa Maia, Karen Francis, Gabi Farias, Gabi Dias, a Let It Go Estrela, a Gabi, a Assis, né? Não sei nem falar direito o nome dela. Mas também até o trap, né? Que é o novo agora, a nova linguagem, né? Eu tô até ouvindo mais isso para tentar também, porque gosto, né? Eu tenho até algumas composições que são levam para um pouco do hip hop, mas até esse novo cenário do hip hop que também tá aí modificando, né? Então também tô ouvindo aí também trap, né? Ouço o que os meus alunos produzem também, eu sou professora, né? Então, eu tenho muitos alunos que são produtores musicais, inclusive, né? Fazem ali os beats dele, então, e já estão nas plataformas, gente, pra vocês verem aí. E aí, ouço também muito o que eles fazem, assim. Mas, no geral, eu escuto muita música brasileira. Acho que eu só escuto música brasileira, assim, é muito difícil. Só se alguém me indicar algum artista mesmo internacional que eu escuto, mas... É nessa linha. Na linha LGBTQI, inclusive, né? Gosto muito. A Pablo, maravilhosa. Né? Johnny Hooker também, que me influencia. E por aí vai. O último álbum da Lua de Luna, que é um álbum visual, inclusive, incrível. Maravilhoso, assim. É muito tocante, assim, a obra da Lua de Luna. Intensa, e eu me identifico... eu me identifico muito também... Acho que quando ela surgiu, assim, eu lembro do primeiro clipe dela, que o primeiro single, que era O Corpo no Mundo... Nossa, aquilo foi muito impactante, porque era alguém falando nitidamente sobre questões de identidade, né? De questões raciais, né? Essa coisa da travessia do Atlântico, tal, de ser esse corpo meio, né? Que tá se reconhecendo ainda. E eu me conectei muito com aquela narrativa. A Mamundi, que a Mamundi, inclusive, é produtora musical, né? Adoro os trabalhos dela. Ela, inclusive, a Mamundi, hoje, ela é diretora criativa da Universal Music. Então, ela tá numa posição lá também, sacando todo mundo. Quero estar perto. Quero estar perto. Manda me ver aqui. É isso, né? Mas eu também escuto muito... Eu escuto muita música pop gringa. Eu amei o último álbum da Doja Cat. Amo, adoro. Ela me influenciou muito. Eu tô fazendo um projeto que deve ser lançado ainda esse ano, que é o Dança Sozinha Sessions, que é uma sessão ao vivo das músicas que eu tô lançando. Sim. Então, só tá faltando filmar mais um agora, mas as outras todas as três que eu lancei já estão filmadas, que são versões ao vivo mesmo. E aí eu me inspirei muito umas lives da Doja Cat pra fazer as minhas. Deixa eu ver outra coisa que eu ouvi muito agora esses tempos. Tem uma artista do R&B, que é a princesa do R&B, né? Que ela já até morreu, que é a Lia. A obra dela entrou agora nas plataformas digitais, né? Então tem A Ilia. Eu nunca sei falar o nome dela. Não é a Lia, eu nem me atrevo a falar sei lá. também. Enfim, ela tem um álbum que entrou agora... E é um álbum que é uma referência, porque foi um trabalho dela com o Timbaland, que é um produtor lendário do R&B, assim. E esses dias eu parei pra escutar e, cara, eu fiquei muito impressionada. É o álbum homônimo dela? Sim, exatamente. Nossa, ele entrou agora, no final do mês de agosto. E eu tô pirada nesse álbum, assim. Aquela, tá me influenciando? Vai ter coisas assim. Vai ter coisa parecida.
Pirei demais. E na época, ele já era o futuro na época. E aí você escuta agora. Ele parece mais futurista ainda. Exatamente. Olha, vou ouvir, tá vendo? Aí, mas porque o R&B do começo dos anos 2000, final dos anos 90, ele tem uma vibe assim meio futurista pra época, só que quando chega no meio dos anos 2000 ela parece datada, porque já foi tão ouvida que ficou meio datada. Mas quando tu revisita hoje em dia, ele parece diferentão de tudo que tá sendo tocado hoje, entendeu? É bem surpreendente isso. Eu, por exemplo, que vivi, né? Eu sou aquela, né? Somos dos anos 80. Somos dos anos 80. Então, nos anos 90, eu era adolescente roqueirinha, mas me identificava muito com, tipo, na MTV, TLC, Janet Jackson. Sim. A Lauryn Hill, pra mim, formou meu caráter. Então, ouvir agora isso de novo me traz outra perspectiva. Assim, eu ouvi muito, por exemplo, pra construir minhas músicas, essas que eu tô lançando, e outro material que eu tenho de pré-produção, eu ouvi muita música pop dos anos 90, porque eu sou muito refrãozeira, assim. E a música pop dos anos 90 traz isso, né? De tipo, chega rápido no refrão, os instrumentos são luxuosos. Exatamente. Mas o refrão, ele tá lá. Exatamente. Ele tá presente, assim, tá bem fixo. Então eu tenho escutado, assim, eu sinceramente acompanho muito o que tem rolado aqui no Amazonas, né? Tenho o prazer de trabalhar com o que eu acho, assim, como a Karen Francis, que, cara, só eu sei aquela, né? Só eu sei o que está sendo feito. Então... As músicas que estão sendo feitas. Então, se preparem pro novo álbum da Karen Francis também. A Larigou Estrela, foi muito legal trabalhar no processo delas. Ter acompanhado agora o lançamento da Nath, incrível o álbum. E pra mim foi uma surpresa, porque eu não conhecia a Nath exatamente eu não conhecia o trabalho da Nath. Assim, eu via os shows, mas quando eu ouvi o álbum, eu falei, nossa, olha... Eu fiquei muito surpresa com o lance do reggae e adorei a narrativa, adorei, sabe? Eu acho que a gente, pensando nesse lugar também como artistas mulheres, a gente sabe que o trabalho e o empenho que a gente tem para entregar uma coisa com qualidade, que tenham aspectos ali estéticos sonoros, mas também estéticos visuais... Eu venho falando isso há bastante tempo e não tenho medo nenhum de dizer, assim, eu acho que a produção musical hoje feita pelas mulheres na cidade de Manaus, ela é infinitamente superior à do que produzida por homens. Com certeza. E o comprometimento, o empenho que a gente coloca no trabalho, cara... Não tem comparação. Isso precisa ser traduzido agora em espaço, em dinheiro, cachê, visibilidade. Porque eu acho que as mulheres estão dando sangue, assim, sabe? Sim, tem muita gente boa. Tô muito ansiosa pelo trabalho da Gabi Farias, a Gabi Dias também, que é a Gabriela só agora. A Gabriela, verdade. Né? Que eu também fiz consultoria de produção pra ela. É muito lindo ver. Enfim, eu tô muito feliz de 20 anos depois ainda estar fazendo parte de um cenário em que agora tem mulheres junto comigo. Sabe? Tem mulheres produzindo coisas de altíssimo nível, assim, sabe? Eu trabalhei na produção do primeiro Flor da Selva, que foi um evento que teve lá no Teatro Amazonas na época, né? Sim, eu lembro dele. Aí teve uma segunda versão agora que a Patrícia fez em live, né? Porque infelizmente a gente não podia fazer na pandemia. E já dava pra ver ali uma cena surgindo ali, que tava vindo com força também. Tem a Anne Gesine, tem a Diana Ticuna, tem a Vivian Gramofone, que também virou agora um ícone amazonense também. Mas é muito bom ver várias mulheres fazendo música aqui no Amazonas, principalmente porque a gente tá vendo um celeiro de talentos assim, muito positivo. E que tem potencial para fazer coisas grandiosas. Isso é maravilhoso. Bem, a gente tá encerrando. Infelizmente, está acabando o episódio. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Nath. Foi um prazer ter vocês dois aqui. Gente, esse episódio vai estar disponível nas plataformas digitais, no Spotify e no YouTube também. Uma versão no YouTube do podcast Faixa Bônus. Vocês podem acompanhar já nas plataformas digitais. Lembrando sempre que eu vou estar sempre aqui com vocês com um novo entrevistado, sempre alguém da nossa cena. E, é claro, para falar sobre música. A gente quer falar com todos os artistas possíveis, de todos os gêneros possíveis, para falar sobre o trabalho deles. E é isso aí, então. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!
Tchau, obrigada.